esse é o Vozes Entre Linhas, o podcast da Fundação Facev. Eu sou a Júlia Mello e antes de começar o episódio de hoje, eu vou pedindo para todo mundo acompanhar a gente nas redes sociais. Nós somos @Fundação Facev no Instagram e no LinkedIn. Acompanhe também nosso site www.facev.org.br. Lá você consegue acompanhar nossos projetos, nossa carta de serviços e, é claro, atualizações sobre o Vozes Entre Linhas. O tema do nosso episódio de hoje é profissões do futuro, qual o papel do secretariado no mundo moderno. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente tem a mesa cheia de novo. Começar pelo Lauro. Seja bem-vindo, Lauro. Muito obrigado. Lauro, ele é o diretor-presidente da Facev. Ele possui 2 graduações em secretariado executivo trilingue, inglês, francês, português pela Universidade Federal de Viçosa e também em Ciências Contábeis pela Universidade do Norte do Paraná. Possui mestrado em Gestão Estratégica e Qualidade e também em Administração e também mestrado em Administração. Ele já atuou como professor na área administrativa e atualmente, como eu já informei, ele é o diretor-presidente da Fundação Facev. Bem-vindo, Lauro. Temos conosco Odemir, seja bem-vindo. O professor Odemir já esteve com a gente no nosso 4º episódio. Assistam aí todo mundo. Então, Odemir, que já é de casa, mas vou apresentar mais uma vez para o pessoal. Ele é doutor em administração, com mestrado em administração pública e em gestão estratégica. É também formado em secretariado executivo trilingue pela Universidade Federal de Viçosa e é membro dos grupos de pesquisa em gestão pública contemporânea, Centro de Estudos e Pesquisas em Gestão, e também é membro da equipe editorial de revistas, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente no nosso episódio. Por fim, Bárbara, representando a SEC Júnior Consultoria, que é a empresa júnior do curso de Secretariado Executivo Trilingue da Universidade Federal de Viçosa. A Bárbara ela é graduanda nesse curso, também pela UFV, com experiência em diversas áreas administrativas e já atuou como estagiária da Emater, na prefeitura também, desenvolvendo suas habilidades ao longo do curso. E atualmente ela é diretora-presidente jurídico da SEC Júnior Consultoria e já atua também no mercado de trabalho, com sua visão estratégica e todo o conhecimento adquirido no curso. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. E aí, para a gente começar a nossa temática, quando a gente fala do profissional de secretariado executivo, já vem no imaginário muito forte do nosso público a questão do secretariado associado à parte empresarial, associado também à assessoria executiva, e o próprio FENASSEC, que é a Federação Nacional de Secretárias e Secretários, define a terminologia das áreas secretariais associada a métodos e procedimentos para desenvolvimento de atividades, identificação de processos administrativos e viabilidade de geração de resultados empresariais. Então a gente consegue perceber essa associação muito forte com essa área empresarial e executiva. E aí, galera, o que a gente Acho que eu posso começar falando, a pergunta assim, quem é o profissional do secretariado no futuro? Eu posso dizer que eu sou esse profissional do futuro, O Lauro e o Odemir, eles formaram assim bem antes. O Odemir, ele formou, se eu não me engano, o Lauro formou em 2002? Formamos no mesmo ano. É o ano que eu estava nascendo. Então, assim, eu vejo o profissional do futuro do secretariado muito diverso. Eu acho que, assim, olhando para dentro do curso hoje, muitas poucas pessoas querem seguir essa parte de assessoria, de fato que tem esse estereótipo do secretariado, Então eu vejo muitas vertentes na comunicação, na própria administração pública, no mercado de trabalho, na área comercial, de marketing, a gente tem muita atuação no marketing. E também, na parte de revisão, tradução, é o que eu vejo mais de interesse, assim, durante a graduação, os graduandos do curso, pelo menos desse ano. Não foi bom Bárbara ter falado, Nasceu justamente no ano que nós estávamos integralizando o curso. É claro que esse curso ele não existe mais. Eu sempre comento, com o pessoal que é da época, o curso, eu falei, não, ele não existe. Fechou? Eu falei, não. Na verdade, o curso, se não passar por atualizações constantes, ele meio que caduca. É bem provável que se eu estivesse, por exemplo, formando agora, integralizando o curso, mais ou menos, foi da mesma época do Lauro, com aquela matriz curricular, a gente talvez estivesse com um grau de empregabilidade baixíssimo, já não conseguiria se projetar muito. Então, quer dizer, o próprio futuro, não só do secretariado, mas de qualquer profissão,
no mundo moderno, e eu até vou um pouco dentro dessa linha, né, com as tecnologias emergentes, aí tem que rever tudo. Bárbara comentou da questão do marketing, né? Marketing digital é algo que tem despertado muito interesse dos atuais estudantes do curso. Agora imagina, na minha época eu sou de um curso que não existia internet. Então a gente não acessava a internet, não tinha e-mail, né? Era outra realidade. Então eu levei talvez aí mais 2 anos de sobreposição, né? O Laura é da turma de 97 ou 98? 98. Isso, 98. Eu sou não, 97. Eu sou de 96, então foi um intervalo de 1 ano. Só que eu acabei tendo uma sobreposição de mais 2 anos, quer dizer, nós formamos na mesma época, porque a gente pegou a transição do curso, né? Então, nós ainda ingressamos no Letras, bacharelado, secretariado executivo bilíngue, ou seja, a reestruturação do curso foi tão grande à época que não fazia nem sentido continuar como modalidade da Letras e aí passou a ser um curso independente, né? Então, teve essa mudança toda aí. Pois refletindo sobre a questão do tema, profissão do futuro, qual a função do secretariado no mundo moderno, né? Aí, estava pensando aqui o seguinte, de onde surgiu o secretariado? Se a gente for olhar na realidade, a raiz do secretariado virá dos antigos dos escribas, né? Sim. E se for observar o perfil dos escribas, eles faziam de tudo, ainda ia para a guerra, lutavam, registravam ainda o que estava acontecendo. Se tivesse que ajudar alguém que tivesse ferido ali, ajudava, fazia tudo para registrar os acontecimentos e também eram pessoas de confiança, né, dos reis, que as pessoas importantes. E assim, observando a história, né, eles sempre se reinventavam o tempo todo. E aí, fazendo um paralelo com a história, com a atualidade, e olhando no futuro, parece que é um curso que está o tempo todo se reinventando, está o tempo todo se adaptando. Igual no caso, quando nós fazíamos o curso, era uma grade, né? Se eu for observar hoje, totalmente diferente. E aí, uma coisa que eu achei interessante, como posso dizer, a capacidade do curso se reinventar. Aí a gente analisa o seguinte, a questão do perfil do curso, mas é o perfil do profissional, da pessoa que passa pelo curso. Aí depois fiquei me perguntando e também observando também no dia a dia. Tem vários, porque o curso é bem abrangente, né? Ele, digamos assim, ele abraça muita gente, aceita todo mundo. Todo mundo, aqueles que têm a cabeça aberta. Sim. Que aí tentando entrar um pouquinho aqui na questão do profissional do futuro, né? Será que eu vou existir no futuro? Aí vocês observam, igual tem aqui a questão da definição do FENASEC, se você observar aqui, é praticamente aquelas atividades bem rotineiras, né? Se o profissional entrar com essa mentalidade e apenas fazer o que se prega aqui, ele está fadado, não está no futuro não, está realmente corre o perigo de ser extinto. E daí vem a importância, né, da gente reforçar também as diversas áreas que a gente pode atuar e ver a importância do secretariado, que muitas vezes a pessoa não associa logo de início, e aí a gente entra um pouquinho na carta de serviços da SEC Júnior, que é a parte do cerimonial, igual a gente passou por um grande evento agora, né? Tem Copa do Mundo, tem as Olimpíadas, tem também eventos musicais como o Rock in Rio, festivais, e por trás desses eventos existe um cerimonial para que tudo ocorra de acordo com o que a organização do evento requer, né? Então tem-se um cronograma, quem vai fazer esse cronograma acontecer, quem vai fazer ali a recepção, né, no caso de palestra, simpósio. Então a gente tem um profissional do secretariado também nessa parte da organização do evento. Vou passar para a Bárbara de novo, né, para falar sobre essa parte do cerimonial, da relevância, e realmente, de fato, não é uma associação muito lógica de pensar. Quando a pessoa se prende, né, nessa definição da parte empresarial, da parte da assessoria executiva, ela às vezes não associa logo de início a parte da gestão de eventos também. Massa, como a Júlia comentou, né, o cerimonial ele é uma parte que não é muito falada, assim, que o profissional de secretariado ele tem conhecimento sobre essa área. A gente tem, né, no curso de secretariado, a gente tem uma disciplina que cobre essa parte de cerimonial formal, de etiquetas, né, a gente estuda o teórico,
Mas assim, eu valorizo muito a prática no curso e para isso existem os projetos de extensão. Os projetos de extensão, isso, obrigada, Júlia. E eu valorizo muito os projetos de extensão, onde a gente consegue aplicar de fato, né, o que a gente aprende na teoria e onde a gente se modula para o mercado de trabalho. Então, a gente tem a SEC Júnior, né, que atua nessa área de projetos de extensão, e lá a gente consegue ter a prática, né, atuando em cerimoniais. A gente faz cerimoniais de casamento, que é uma coisa que ninguém pensa também que o profissional de secretariado ele tem habilidade para fazer, né? Mas, assim, a gente faz cerimoniais formais da UFV, a gente vai atuar na Semana do Fazendeiro agora, fazendo algumas assessorias para a Emater. A gente atuou no Combraf, que foi um evento também que teve ali na UFV. E eu acho que o nosso curso, como a gente estava falando, ele dá base para muita coisa. Então, assim, a gente consegue se aprofundar em muitas áreas e, assim, o cerimonial é uma área muito importante, porque qualquer evento precisa de um planejamento. E qualquer detalhe que a pessoa que está planejando deixa de fora, ou uma coisa super importante que ela não se atenta a fazer, uma coisa que o Ademir sempre falava nas aulas deles era a questão cultural do convidado. Então, assim, isso é muito importante e é um olhar que o cerimonial tem mais detalhista e que o secretariado ele dá esse suporte pra gente ter também no cerimonial. O curso ele é amplo, né? Agora, o que é interessante, e aí o caso da FENASEC fica, né, é uma federação que fica um pouco desatualizada em relação a acompanhar. E o que acontece? No meu caso, né, que estou na academia já há mais de 20 anos, o termômetro de fato, do que de fato precisa, né, qual é o próprio aluno. É interessante porque ele é um sintoma, ele já começa a sinalizar. Então tem momentos que a gente percebe um grupo de estudantes buscarem determinadas disciplinas facultativas, optativas. Isso para a gente é um sinal, né, de algum tipo de adequação ou de necessidade. Evento, quer dizer, o cerimonial, evento sempre existiu e sempre vai existir. Então, e desde os mega eventos, né, como qualquer outro tipo de evento. Então tem eventos esportivo, religioso, científico, acadêmico, empresarial. E hoje no mercado, no caso do Brasil, a gente não mais tem o pessoal do RP, de Relações Públicas, né, que era da comunicação. A comunicação está passando por uma reestruturação e aí você tem cursos hoje ligados à área de comunicação, que é de comunicação organizacional. Então são poucas federais que oferecem um curso de graduação, comunicação jornalismo, comunicação propaganda e publicidade e comunicação organizacional como curso superior, né? E o evento, a parte cerimonial, é a comunicação em si, porque é qualquer tipo de organização se comunicando com o seu público, né? É o religioso, é o esportivo, é o científico, é o acadêmico. Então você tem ali toda uma sistematização para operacionalizar a realização e execução do evento. E talvez hoje seja o grande carro-chefe, no caso da SEC Júnior, é o cerimonial. O FV são quase 500 eventos por ano, então é um ótimo laboratório para se praticar. E dentro do bojo do cerimonial tem tudo. A parte do atendimento pessoal, virtual, a questão das línguas estrangeiras, porque você tem um público, às vezes, né, em alguns eventos, é um público internacional, então os alunos acabam praticando, né, as competências que tem de língua estrangeira, a organização, né, a logística. Então, acaba desempenhando todas as competências. A gente acaba desempenhando até a parte mais secretarial mesmo, porque a gente tem um pré-evento a Secretaria Executiva que cuida da parte de organização. Então, a gente está sempre em contato ali com o cliente, né? Tentando auxiliar da melhor maneira, não só no dia, na atuação no dia, mas também na organização prévia desse evento. Achei interessante a colocação de vocês aí e me fez refletir um pouco sobre a questão da missão do secretariado. Sim. Já tinha algo parecido, assim, pessoalmente mesmo, né? Parecido. E me deparei com alguns textos que falavam sobre essa questão que eu vou falar aqui agora. Que, na realidade, a missão do secretariado é ajudar as pessoas, tanto jurídicas quanto físicas, a realizar os seus sonhos.
a concretizar os seus objetivos, né? E de fato, quando você pega um casamento para ser feito, é um sonho de alguém, são de duas pessoas, né? E coloca ele realmente para acontecer, nossa, isso aí é uma grande realização. Sem sombra de dúvida. E aí a gente pega nessa parte do diferencial, da parte do cerimonial, e foi interessante a fala do professor Demir também sobre a questão, né, dos idiomas estrangeiros, que a gente consegue puxar para o serviço de tradução e revisão, que também é uma área de atuação do profissional do secretariado executivo, e que a gente pode fazer essa associação da tradução e revisão de projetos de pesquisas, né, de língua estrangeira, né, e a gente puxa para as pesquisas em si, para divulgação de pesquisas, e da importância, né, porque essa parte de traduzir esses artigos científicos, ele vem muito da democratização do conhecimento como um todo, né? No caso, o conhecimento de outros países, de outras universidades, que a gente traz para as pesquisas do Brasil. Então, a gente consegue ver esse outro traço diferencial também, a importância desse serviço. Aí tem a atuação do Lauro dentro da universidade, na área da Pró-Reitoria de Pesquisa. E aí, né, pode... Hoje nesse episódio eu vim mais para ouvir do que para falar, então... Só fazer um paralelo também, a questão você comentou a questão da pesquisa, né, do secretariado. Assim, é de extremíssima importância para, no caso, o desenvolvimento do curso em si, né, do nome, e também na área da divulgação científica secretarial. Mas, além disso tudo, assim, o que eu vejo como preparatório para o aluno que está passando pelo secretariado é a capacidade de aprender e desenvolver pesquisa. Por que eu falo isso? Eu dei consultoria na época na área de desenvolvimento organizacional. Teve um momento lá que o empresário me convidou para ser gestor lá na empresa dele. Só que eu não queria atuar como gestor. Aí eu falei, não, rapaz, eu não entendo bem dessa questão aí, não acho que eu não entendo bem da área de vocês e tal. Aí ele era estudante também da universidade. Olá, é interessante, né, rapaz? Ainda bem que a universidade ensina a gente a pesquisar, né? Aí eu falei, vixe, agora me pegou. Ou seja, o que ele quis dizer com aquilo? Embora eu não tenha conhecimento da área dele, né, na área de irrigação, eu poderia pesquisar e, de certa forma, prestar meu serviço de maneira eficiente para a organização dele. Então, quando você falou de pesquisa, eu achei interessante, importante para o curso, desenvolvimento do curso, mas também na formação da pessoa, a metodologia de pesquisa para preparação do profissional para atuar na área ou em outras áreas, né, em diversas organizações. De metodologia ou de não, a pesquisa é porque, na verdade, ela tem esses dois focos, né? Claro, eu posso, até porque o curso de Viçosa é um dos poucos que tem a questão da pesquisa como obrigatoriedade, porque a obrigatoriedade, segundo as diretrizes curriculares, é só o estágio supervisionado que consolida a formação, né, do curso, por ser modalidade bacharelado. A pesquisa, então, passou a ser obrigatória. Bom, ela tem dois focos, né? Claro, pode ser que o aluno se identifique pelo perfil e queira se tornar um pesquisador da área, então ele vai ter essa competência como uma atividade fim, ele vai focar, ou ele vai utilizar do conhecimento da pesquisa, de como se fazer pesquisa, como buscar informação com qualidade, dar um tratamento analítico para aquela informação como uma atividade meio que ele possa vir a utilizar em qualquer área depois. Porque amanhã, fazendo um trabalho, né, de assessoria, no staff, ele tem que lidar com informação, ele tem que lidar com comunicação. Então, a disciplina, pelo menos, cumpre com esse papel de dar esse senso crítico do processo de se buscar informação nesse oceano, né, esse mar que a gente tem de informações, principalmente com a internet, de buscar aquilo que de fato tenha mais valor agregado. Então, ele vai aprender essa sistematização, né? Não vai pegar qualquer informação como verdade absoluta. Então, ele consegue fazer essa busca, né? Então, essas competências, assim, ou você usa ela. A gente até tem alguns egressos que focaram nisso, né? Fizeram mestrado, doutorado, tem interesse em desenvolver mais esse tipo de competência, mas não é o foco, o nosso perfil, né?
Mas quem passou por essa etapa vai pelo menos poder extrair daí um pouco e utilizar no seu dia a dia, né, nas tarefas do cotidiano, diárias, né, ao buscar informação. Eu vejo uma discrepância muito grande em relação ao curso de secretariado e outros cursos, no sentido de buscar informações em pesquisas. Meu namorado, ele faz um outro curso e eu sinto uma carência nisso, nessa questão de ter essa sensibilidade de achar pesquisa em fontes confiáveis, que é uma coisa que a gente recebe no secretariado desde o primeiro período. Eu não sei se a Júlia tem essa sensação também, mas assim, todos os professores, eles sempre dão fontes confiáveis pra gente buscar, artigos que falam sempre que, tipo assim, onde a gente acha informações confiáveis são em pesquisas e artigos. E é uma coisa que a gente leva muito, assim, no secretariado, desde que a gente ingressa no curso, assim. Tanto que professores, eles sentem a diferença nos nossos trabalhos, né? De seminários, trabalhos escritos. Porque o secretariado, eu sinto que ele tem esse senso de buscar mesmo em artigos, em pesquisas, essa valorização, né, da pesquisa. Então, não só o conteúdo, que eles sentem essa diferença, a forma também. Sim, com os alunos quando se apresentam, né? Porque aí já vai pegar lá desde o início da disciplina, porque isso também é papel, né, no curso, se preparar com essa questão da imagem. Então, isso já é recorrente dentro da UFV. Então, os alunos já sabem, vão apresentar trabalhos, seminários, vão todos alinhados e tal, enquanto o coleguinha tá lá, chinelo de dedo, bermuda, e não tem uma postura, né? Então, é visível, chama muita atenção. E a gente se cobra muito por isso também, dentro do próprio curso. Porque é parte, né, do que faz e... Sim. É isso. E interessante a Bárbara ter colocado essa parte de fontes confiáveis, que a gente vem já adentra também a parte da revista, que até tem as indicações das revistas, né? Tem as categorias, A, B... tem a 1, 2, 3 e 4, agora já tem a B1, 2, 3 e 4. Então, existem, né, dentro dessa possibilidade de pesquisa de fontes confiáveis, as revistas dentro das categorias que cada uma abarca, e aí, né, a gente percebe, né, claro, o diferencial tem até hoje em dia nem tanto, né, o apelido de pinguins pro secretariado, por causa, né, da blusinha social branca, blazer pretinho, calça social preta. Então tem-se essa preocupação com a apresentação, a estética, até a gente vê dentro das disciplinas a questão da credibilidade, né, em relação a como se porta, tanto na hora da fala, as gesticulações, como que a gente vai fazer, e claro, também a credibilidade na hora de você saber aquilo que você está falando, aonde você vai buscar essas fontes, e a gente entra na parte das revistas, e aí eu puxo pro professor Demir de novo falar pra gente, então, né? Essa é mais uma das áreas e possibilidades, né? A gente percebe, por exemplo, o centro... Quando eu cheguei no centro, nós tínhamos uma revista que era num formato hoje, né, que nós não utilizamos mais, suporte papel, até porque passamos por o formato online, até pelo alcance e o custo, evidentemente, infinitamente menor. E o foco maior nosso é o alcance, né, de quem tem interesse. Então demos uma repaginada, personalizamos as capas e tal. E a Luísa, que é uma egressa do curso, ela se identificou muito com essa área, né, que é da publicação científica, do mercado editorial. Então uma coisa puxou a outra. Aí da revista... Acabou que a gente fomentou em parte a própria Scribes, né, no secretariado, foi desse período, e passamos também a trabalhar com um selo editorial. Então hoje a gente tem uma estante virtual, que está em transição para o Locus, né, da UFV, já deve ter lá mais de 20 títulos, né, e a gente tem fomentado o e-book, e a gente disponibiliza ali. Então ela começou a... se inserir dentro de uma outra possibilidade, a gente percebe então o quanto é polivalente a formação, né? Que ela se identificou, porque ele está trabalhando com a linguagem, está trabalhando com um tipo de gênero específico que é a redação científica, né? Que tem todo um protocolo, uma organização, e então essa é uma outra possibilidade também. O que a gente observa dentro da UFV? Dada essa amplitude de formação e atuação, acaba que os estudantes se envolvem em tudo quanto é projeto
Então, às vezes eu estou lá no centro, recebo um grupo que é do curso X, daí a pouco tem um estudante SEC junto, né? Que é uma revista. Aí tem outro, tem né, Liga Acadêmica, tem. Aí você vai, até no projeto Baja, que é da engenharia mecânica, tinha aluno do secretariado participando. Então, assim... então, o que eu penso assim, o curso, ele é um pupurri, né? O aluno, então, vai precisar se identificar ali. Pode ser que amanhã você venha trabalhar na área e vai fazer um pouquinho de cada. Ou pode ser que você identifique com uma área muito específica e vai nortear, porque amanhã você está numa organização. Dependendo do porte do evento, você terceiriza, contrata uma grande empresa para fazer tudo isso. Mas se o egresso amanhã venha trabalhar numa empresa de pequeno e médio porte, ele acaba tendo que fazer tudo isso. Então, ele vai ter que cuidar da parte de evento, da memória da organização, da parte de arquivo. Pode ser que surja uma outra demanda de uma tradução, ou que receba algum... Então, ele acaba desempenhando todas essas, né, competências. Mas se ele se identificar com uma delas e querer nortear, focar naquilo ali, né? Que eu falo que hoje é mais ou menos o que a Luísa faz. Então, um outro projeto também que a gente criou lá foi o boletim eletrônico, né? CCH Informe. Então, era semanal, depois passou para quinzenal, já deve ter mais de 140 números. E aí ela faz, né? Faz toda a arte, faz os leads, né? Toda a parte de comunicação. E né, dentro dessa parte das revistas e divulgações e dentro de tudo aquilo que a gente conversou, a gente vê muito essa pluralidade. E aí volta naquilo que o Lauro falou no começo do episódio, né? Essa adaptação, né? Tem que ter essa adaptabilidade e o curso permite que você se identifique nas mais diversas áreas. E a gente vê também nessa parte da graduação muito como um pontapé inicial. Você se identifica na área que você tiver mais afinidade mesmo, conforme o professor Demi falou. E aí você vai buscando, né, especializações dentro daquilo que você preferir, né? Muito pessoal, igual a Bárbara comentou, tem ido para o marketing digital, área comercial. Então, a gente vê essa parte do secretariado executivo muito como esse pontapé inicial que te dá uma base maravilhosa para você ter a estrutura mesmo, né, do profissional do secretariado. E dentro da área que você se identificar, você busca aí afunilar por meio de outras especializações. Eu como sou de outra geração, sou bem analógico. Esse negócio de marketing digital, para mim, ainda é tudo grego. Eu não tenho... É claro que os alunos se interessaram muito por isso, aí tem feito as disciplinas, buscado se especializar, trabalha com essa parte de gerenciamento de mídias sociais, coisa que para mim ainda... Eu tenho uma certa distância, claro que eu me distanciei também, porque eu acabei fazendo outra trajetória, mas é algo assim que boa parte dos atuais estudantes tem interesse. Bastante. Agora, uma coisa que eu achei curioso nas minhas pesquisas sobre o secretariado como profissão de futuro, né? Foi um caso de um curso de pós-graduação, se não me engano foi da FAPESP, que estavam apresentando lá, na área não chamava secretariado executivo, era assessoria executiva, mas dentro da área de secretariado executivo. O tanto de pessoas de cursos diversos estavam sendo absorvidos por esse curso. Então, a procura do curso, segundo a pessoa lá, a professora estava apresentando, gente da administração, contabilidade, letras, comunicação, procurando a assessoria executiva. Eu falei... Principalmente São Paulo, que é um grande mercado, né? Então, bem grande. Mas é isso. E quando você vai falar assessoria executiva, mesmo internamente você ainda precisa identificar, porque às vezes é uma assessoria executiva dentro de um ramo que é de mineração, depende do setor, do segmento, aí que aí você... É igual o caso da assessoria parlamentar. Muitos tinham um entendimento que a assessoria parlamentar era só para assessorar políticos, é o contrário, também é para porque eles têm consultores legislativos, né? Os assessores parlamentares são comissionados. Mas tem muitas organizações do setor privado, terceiro setor, que contratam assessores parlamentares justamente para facilitar a interlocução com onde de fato se discute e se decide tudo no país. Então eles criam essas assessorias. Então o CREA tem assessoria parlamentar, o Exército tem, Conselho Federal de... Então é interessante porque é um campo que, é claro, além de dar todo o suporte, você precisa se inserir dentro de um outro campo, que aí vai depender do perfil dos estudantes. É interessante, eu tenho um estudante que está mais ou menos nessa linha, que vai focar na questão política. Como hoje o curso tem um rol de optativas maior do que o da nossa época, hoje são 10,
que significa? Significa que 1/4 do curso o estudante decide, né? Então, ele vai fazer o quê? Política brasileira, direito constitucional, direito administrativo. E aí eu observei o caso desse aluno que tem interesse, ele foi justamente mapeando dentro do rol das optativas dentro da UFV, o que não era optativo ele está fazendo como facultativa. E aí ele está focando, né, direcionando a formação dele. Está se especializando. Tem muita gente que faz isso, assim, no curso tem gente que quer ser... Não é embaixador, como é o nome? Ah, sim, é a parte da diplomacia. Diplomacia, isso. Então, pega bastante disciplina da história. Direito internacional, geografia direito, cultural. Sim. Isso mesmo. E aí vai direcionando, assim, eu era eu até conversava com o Demi sobre isso, que eu queria seguir a área pública. Mas assim, depois de entrar na SEC Júnior, né? Por isso que eu valorizo tanto a prática do curso, que a gente tem certeza de fato do que a gente quer seguir. E experimentar o mercado privado, eu entendi que o mercado público não é pra mim, a vida pública não é pra mim. E assim, me encontrei na área comercial, que é o que eu atuo hoje em dia, na empresa que eu trabalho. E eu acho legal que o secretariado, ele não é muito difundido assim como um curso, eu percebo bastante de onde que eu vou. E quando a empresa conhece o profissional do secretariado, é muito interessante que ele busca mais profissionais de secretariado. Então, quando eu entrei na minha empresa, não tinha ninguém do secretariado, eu fui a primeira a entrar lá, eles conheceram o meu trabalho, a questão de multitarefas que a gente tem foi uma coisa que eles valorizaram bastante. E aí eles abriram vaga para outra pessoa do secretariado, a Vânia, inclusive, ela está na minha empresa hoje em dia. E eles valorizam bastante. Eles não têm conhecimento, mas quem conhece vê a importância do profissional do secretariado na empresa, independente da área que for. Então, eu trabalho numa área, a Vânia trabalha em outra área, e acredito que vão abrir vaga para mais profissionais do secretariado para trabalhar em outra área, porque é muito importante esse amplo conhecimento que a gente tem e mais ainda de multitarefas e habilidades práticas. Então, assim, o secretariado, ele traz muito isso. E um outro curso muito correlato ao nosso, que não tem na UFV, que é RI, né, Relações Internacionais, a gente está já discutindo a criação da Liga Acadêmica de Relações Internacionais, então já tem uns calouros muito focados e interessados nas relações internacionais com foco mais político do que econômico. E aí nós, né, a articulação está sendo com o pessoal da economia rural, porque na verdade a disciplina de Relações Internacionais, ERU 365, ela é obrigatória só para o secretariado executivo dentro da UFV. Isso eu não é nem o curso de jornalismo. Ela foi criada para o curso de SEC e ela é optativa para os outros cursos. E então nós temos já, né, a participação da Fernanda, né, já reunimos com a Fernanda, que é a professora, alguns professores da economia que trabalham com a parte de economia internacional, do direito internacional, e também das ciências sociais, que trabalha mais com a parte, né, da política. Então, eles simulam, sabe, aquelas discussões da ODS, fazem encontros, a ideia é fazer encontros regulares para discutir essas temáticas macro, né? Mas por que isso? Já é um exercício de preparação para aqueles estudantes que têm interesse em tentar a carreira diplomática. Não só através do Instituto Rio Branco, que a seleção é anual, né? Se faz em todas as capitais do Brasil, em que você tem que fazer uma prova, são 2 fases, e você vai ter que fazer as provas de línguas, que aí é o carro-chefe do SEC, para quem está com esse foco, como vai fazer na parte de economia internacional, história geral, geografia geral. Então são conteúdos assim de interesse, né, dos estudantes. E fora isso ainda tem as possibilidades do oficial de chancelaria, que é uma outra carreira dentro do Ministério das Relações Exteriores. E a gente pega essa pluralidade, o projeto do Baja, que o professor Demi citou, só para situar nosso ouvinte também, o Baja, ele é uma modalidade de carros de corrida para o raft, né? A corrida de terra, né? Draft e tudo mais. Então a gente percebe como o secretariado está inserido em todos os meios, até nessa parte do projeto de extensão da engenharia elétrica, tem o secretariado. Então, por quê? Amanhã você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, de indústria automobilística, né? E esse exemplo dessa aluna, quando eu fui no evento, me chamou a atenção. E aí nós temos uma necessidade de ter as informações. Então, amanhã, se eu vou para uma indústria automobilística,
eu vou ter que ter uma imersão. Eu não preciso ser um engenheiro mecânico, mas eu preciso ter toda a informação de como que se dá o processo, como, né? Porque isso aí vai fazer parte do dia a dia. Se eu vou para uma empresa lá em Teoflotone de pedras preciosas, eu preciso ter todas as informações sobre esse tipo de mercado, como que é o processo produtivo e tudo mais. Porque vai fazer parte do dia a dia. O que aí foge um pouco do que está ali listado da FENASEC, daquelas técnicas, aquelas atividades que são muito operacionais. E eu não posso me limitar só àquilo. É claro que atendo, vou fazer atendimento pessoal, virtual, vou recepcionar telefone, e-mail, mas lembrando que eu vou estar imerso dentro de todo esse contexto. Ou seja, é uma atividade básica? Mas é para muito além de um simples atender um telefonema ou de fazer uma ligação, né, ou de atender um visitante, um executivo, alguma coisa. Você tem que estar dentro desse contexto. Só uma ressalva. Bom, o secretariado que eu falei, ele abrange muita gente, né? Mas tem pessoas também que se sentem bem apenas fazendo esse rotineiro. Sim. Ela vai fazer, porém não vai demorar muito tempo. Pode não ter oportunidade para ela no mercado, infelizmente. Então, para aquele que visa um futuro, ele precisa realmente, como você falou, não somente saber a rotina, mas também pensar estrategicamente para a empresa. Principalmente, né, para crescer. A não ser que a pessoa queira ficar estagnada ali 20, 25 anos, que né, é um pouco maçante. Aí sim. Por isso que eu falo, por exemplo, lá no centro, eu tenho uma política de rotatividade dos estágios de um semestre. Por quê? Porque eu considero que não faz muito sentido para aquela atividade que é atendimento, agendamento, ficar mais de um semestre. Para dar oportunidade, enquanto está aqui de 4 anos, da pessoa vivenciar outras experiências. Então, é claro que tudo é questão de perfil. Pode ser que a pessoa se sinta realizada, satisfeita e ficar 20, 25 anos atendendo, né, telefone, fazer, né, ok. Mas se você quer ir um pouco além disso, né, para crescer internamente, aí você tem que desenvolver essas outras competências, senão você não vai longe. E dentro disso vem, desses estágios, vem o que a Bárbara citou, da importância de ter a prática, né, dos projetos de extensão. E aí, partindo já para o final do nosso episódio, né, se vocês quiserem acrescentar mais coisas, podem acrescentar à vontade. Eu vou na filosofia da UFV, que já está na raiz dela, que é o Learn by Doing, que é aprender fazendo. Eu acho que, né, já lá na década de 20, eu acho que a UFV, como foi pioneira na parte de extensão, porque até então instituições de ensino simplesmente replicavam conhecimento de sala de aula, né, fruto de pesquisas da ciência, mas que não tinha às vezes nenhuma interlocução com a própria comunidade local, né, não tinha. E hoje mesmo eu ouvi uma colega, ela é professora, ela é do Laticínios, ela falou: uma coisa é você dar aula para os alunos, para os calouros de laticínios em sala de aula ali, né, teoricamente e tal. Outra coisa é já, a partir do primeiro período, levar eles lá no laticínios, que é laticínio escola, de ver o processo. E aí o professor também da zootecnia falou o mesmo. Embora ele é professor do 9º período e trabalha com abatedor escola, né, você já levar os alunos dos primeiros períodos de zootecnia lá no abatedor e ter essa vivência, começar a ter esse contato, aí é outra, né, dinâmica. E Viçosa, qualquer curso dos que nós temos aqui, né, de graduação, tem essa oportunidade da prática, né? Ou através das EJs, ou através de estágios. E não, tem tanta atividade aqui dentro que, né, ligas acadêmicas. Atividade é o que não falta. Estudante também. E aí, por isso que eu falo que não é interessante ele ficar focado num só, porque 4, 5 anos passam voando. Então, para ele não perder a oportunidade de vivenciar todas essas atividades, né? Desde centro acadêmico, empresa júnior, liga acadêmica e por aí vai. Ele vai conseguir, justamente a extraclasse, vivenciar sobre a área dele tão quanto o que ele vê dentro de sala de aula, na matriz, curso. E uma coisa que eu vejo que possibilita isso aí, Odemir, viabiliza, eu acredito que são as pesquisas específicas. Quando o aluno tem a oportunidade de fazer pesquisa, ele vai estar convivendo com aquilo ali na prática, né? E até uma coisa que nós, quando fizemos o planejamento estratégico lá da Pró-Reitoria de Pesquisa, a gente estava observando a questão da ameaça, né? Da UFV, a questão das universidades privadas particulares, né? E aí, qual que seria o nosso diferencial?
da UFV. Eu acho que de longe pesquisa. Pesquisa. De fato, justamente por causa disso. Porque se forma uma pessoa com diferencial. E porque ser primeiro também precisa ter tempo. O que acontece na particular, que o perfil também é outro, faixa etária é outra, as pessoas trabalham e vão estudar, então... E outra, a instituição privada, ela tem como foco basicamente só o ensino, a formação. Eles não têm tanto interesse pela pesquisa, porque não vai dar ganhos mais, né, significativos para eles, e extensão também nem tanto. Então isso recai sobre as públicas. E aí vai muito a raiz da UFV. A universidade surgiu para isso também, a questão da pesquisa, né? Então vai bem, vai bem nas raízes mesmo. Hoje está estendendo um pouco mais, porque é ensino, pesquisa, extensão e inovação. Porque aí é uma outra questão também. Tanto o estudante, dentro dessa linha de empreender, né? Startups, essa coisa mais... Que aí é esse mundo moderno com as tecnologias emergentes. Hoje tem condições a pessoa, de repente... ter algum insight, uma ideia e fazer essa ideia transformar num produto, né, comercial, em larga escala e tal. Então, o Centev cumpre esse papel também, né, as empresas incubadas, mas para o professor ainda é um desafio, porque eu estou até orientando no mestrado o empreendedorismo acadêmico, né, por parte dos professores. Às vezes o professor conhece bem daquela área, ele gera tecnologia, mas não consegue fazer essa transferência de tecnologia, ele não consegue dialogar com o mercado, com quem de fato pode gerar produtos e atender a sociedade, né? Então, isso ainda é um desafio dentro da UFV. Se é uma UFV, imagina nas outras, porque a UFV está sempre um pouco à frente, né? Você vê a universidade com o maior número de EJs do país, né? Então, assim, a gente ainda tem uma lacuna, principalmente com os mais antigos, né? São os professores. Se eu já sou analógico, imagina os professores mais antigos. Você fazer com que eles se tornem um empreendedor acadêmico para patentear, né, e gerar tecnologia. Dentro disso, foi muito interessante essa fala do senhor, porque a FACEV nós proporcionamos no primeiro semestre um programa de inovação para os professores que teve essa capacitação para estar colocando mesmo essa linguagem de pesquisa para o mercado. Então, para transformar toda essa capacidade que a gente tem dentro da universidade de pesquisa, de geração de conhecimento mesmo, transformar isso em algo prático para o mercado. Porque quando a gente faz essa transformação da linguagem acadêmica para a linguagem do mercado, é que a gente consegue fazer as transformações na sociedade com tudo aquilo que a gente vem aprendendo dentro da academia. A discussão que ele estava levantando era essa. Olha, se seriam características pessoais do docente, que pode influenciar, né? Se seriam organizacionais, ou seja, a própria universidade induzir isso, né? Porque às vezes o professor está lá, ele tem esse potencial, mas ele está adormecido. E aí você tem que chegar lá e cutucar mesmo e tal, e para fazer com que aquilo que está no mundo das ideias, do que se discute, do que ele tem como conhecimento, porque o conhecimento, né, se você não vê uma aplicabilidade dele, né, para atender alguma demanda ou do mercado ou da sociedade, que seja, ele não faz muito sentido, porque só fica girando ali dentro, né? Não vai gerar tecnologias sociais ou, né, em outro campo. Então, é isso que ele está problematizando, justamente como fazer com que esses professores possam empreender. Isso. Com certeza. E aí, né, o que eu ia falando dessa parte da importância dos projetos de extensão, de colocar na prática, vem o tradicional do nosso episódio, que é a dica cultural, não tem problemas, que é a dica cultural, que a gente vai estar indicando dessa vez a revista Ampli, que é um projeto de extensão da UFV. A revista Ampli começou em 2020, durante a pandemia, mas ela se oficializou como um projeto de extensão mesmo depois, né? E ele é em 2023, ano passado. Ele é um projeto que ele surgiu dentro do curso de Comunicação Social e Jornalismo, só que nós temos também alunos do secretariado
fazendo parte da revista Ampli, e aí fica a indicação para todo mundo. Nós vamos disponibilizar, tem o arroba da revista Ampli, a gente vai estar colocando também essas informações na newsletter, lembrando que Voz Entre Linhas é podcast, mas também tem um conteúdo escrito na newsletter que vocês recebem mensalmente no e-mail, né? Quem é inscrito aí da nossa newsletter, do Voz Entre Linhas. E aí fica então a indicação para vocês, revista Ampli, tem no Instagram, tem no site, tem também para quem quiser a versão física disponível no CCH, né, Ademir? Nós fomentamos a versão. É porque, na verdade, é uma revista também fruto de um laboratório, né? E é interessante isso, porque tem estudantes não só da comunicação, que é o carro-chefe, mas até da biologia, né? E até porque a cada número eles escolhem uma temática. A última agora foi gastronomia, se eu não me engano, gastronomia. Então, teve filmes também, acho que a Elizabeth estava... É bem interessante. Acho que foi gastronomia porque foi sobre as feiras culturais de Viçosa, as feiras, foi bem legal. E também, acho que o que enriquece também, que são estudantes de diferentes cursos, que têm um projeto em comum e acabam mantendo algum tipo de interlocução ali, né? Porque acaba enriquecendo, né? Quando você tem diversas áreas dialogando sobre o mesmo assunto, você vai ter diversos pontos de vista e vai sair dali algo riquíssimo. Então fica aí mais uma vez a indicação, revista Ampli. Alguém gostaria de indicar alguma coisa? Bárbara, pode fazer a propaganda da SEC Júnior. Eu queria indicar a SEC Júnior, que é a empresa de consultoria do secretariado. A gente trabalha tanto com o cerimonial, como foi falado aqui, mas também com revisão, tradução de artigos, teses, de documentos empresariais. E no mês de setembro a gente está com uma super promoção. Então, no mês de setembro a gente está com 20% de desconto no serviço de revisão, tradução. E aí, fiquem aí para vocês, né? Para vocês contratarem a gente. Tá precisando de tradução, revisão, pode confiar na SEC Júnior. Vou passar o arroba, que é @SEC Júnior, que é jr.consultoria. Sigam a gente lá no Instagram. A gente tá sempre soltando conteúdos legais, inclusive sobre os temas, né, do secretariado. Então é muito bom acompanhar. Tem e-mail? Tem e-mail. O telefone é 3612-7120, se eu não me engano. A gente corrige depois. Mas o e-mail é comercial.secjuniorconsultoria@ufv.br. E aí, lembrando que tudo isso vai estar linkado também, vai estar linkado na legenda, pode ler aí a legenda de todo mundo, e também vai estar na nossa newsletter. Odemir? Isso, não, deixo então como sugestão, acessar a estante virtual. Uma das regras nossas, até para fomentar esse tipo de publicação, é acesso aberto. Então, claro que alguns nós começamos com o formato papel, então ficou muito limitado, 200 exemplares foram distribuídos. Mas agora com o e-book são todos de acesso livre, né, pelo site, só clicar lá. Né? E a gente deixa também na legenda do pessoal. Lauro? Na realidade seria só uma dica para às vezes alguma pessoa possa ter alguma dúvida, né? Qual que seria o futuro do secretariado? Qual que é, no caso, a função do secretariado no mundo moderno? Meu ponto de vista, na realidade, a visão dele é que o secretariado não vai acabar no futuro, creio eu, mas desde que a pessoa tenha aquela visão visão estratégica, né? Não somente aquela operacional, mas também a visão sistêmica e que ele se conheça bastante enquanto pessoa, faça aquilo que realmente goste, né? E que também entenda muito de gente, muitas pessoas. Isso aí eu acredito que, tendo isso em mente, o secretariado não vai acabar. Então, adaptabilidade e inovação. Exatamente. Gente, mais uma vez vou deixar as redes sociais da FACEV também, somos @Fundação FACEV, no Instagram, no LinkedIn também. Muito obrigada Bárbara, obrigada SEC Júnior, obrigada Laura pela participação, obrigada também professor Ademir e obrigada você ouvinte que nos ouviu até o final. Até o próximo episódio.